Bom, boa tarde, pessoal. Esse agora é o encerramento do nosso evento. Temos aqui a presença do ilustre deputado baiano, o deputado Arthur Maia. O deputado Arthur Maia está fazendo um trabalho brilhante e ele é o relator do PL 733. É o PL que moderniza a Lei 12.815, a lei que trata dos nossos portos, né? O economista Marcos Lisboa passou um retrato, deputado, da nossa infraestrutura, né? Colocando primeiro como um ponto de fundamental desenvolvimento para o Brasil e depois dizendo que ela vai muito mal, né? Então, o senhor está com a nobre missão de melhorar a atração de capital pelo setor portuário e aí gostaríamos de ouvir, né, quais são os objetivos, como é que a gente está nesse processo e qual é a perspectiva que a gente tem de melhoria dos portos após a promulgação do que deverá ser essa lei. Muito prazer estar aqui, meu caro Sepúlveda. Eu quero saudar a todos que estão participando desse belíssimo seminário de altíssimo nível, a explanação eu faço questão de dizer, do baiano Marcos Lisboa, porque Lisboa é uma família baiana, o pai dele é baiano. Ele, por acaso, nasceu no Rio de Janeiro. Então, nós somos baianos, eu, Sepúlveda, Roberto Oliva, Marcos Cavalcante, não podemos nos conformar com esse desprezo que você está tendo pela nossa Bahia. Mas, brincadeiras à parte, eu quero dizer assim, Marcos, que eu fiquei muito impressionado na sua fala quando você mostra o crescimento do Brasil entre 70 e os anos atuais e depois no segundo gráfico de 90 para cá. Porque de 90 para cá coincide justamente com a promulgação da nova Constituição brasileira. A Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. É justamente o período que coincide com a redemocratização do Brasil. E a impressão que nós temos é que justamente na hora que o Brasil consegue superar um governo militar, consegue restabelecer a democracia, consegue colocar instituições democráticas em funcionamento, é justamente nesse momento que nós passamos a ter um crescimento muito menor. E os dados são inquestionáveis, né? Não está falando nada subjetivo, é algo muito concreto e que reflete justamente o que aconteceu no Brasil nesses últimos 35 anos. Eu penso, entretanto, que nós ainda estamos vivendo um processo de amadurecimento político. E isso, sem dúvida, envolve muito da necessidade que nós temos de repensar o que está aí, de fazer reformas, de avançar no sentido de construir situações mais favoráveis ao crescimento econômico. Uma delas, nós conseguimos conseguimos recentemente avançar e será certamente implantada nos próximos anos, que é a reforma tributária. Eu realmente acredito que essa reforma aqui demorou muito tempo para acontecer, mas que foi aprovada no ano passado na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e que estará sendo implementada nos próximos anos com a instituição do IVA, principalmente, trará uma diminuição desse contencioso tributário que, de fato, é inaceitável. Como também penso que o Brasil tem que reformular as práticas políticas. As práticas políticas. Vejam bem, e aqui não vai nenhuma questão ideológica. Eu vou falar um dado substantivo da forma que o Marcos Lisboa colocou aqui. De 1989, com a primeira eleição de presidente da República, até hoje, e com a eleição que teremos para presidente no ano que vem, nós completaremos 10 eleições presidenciais. 10. 89, Fernando Collor, 94, Fernando Henrique, 98, Fernando Henrique, 2002 o Lula, 2006 o Lula, 2010 a Dilma, 2014 a Dilma, 2018 Bolsonaro, 2022 o Lula e teremos outra eleição ano que vem. Dessas 10 eleições, o presidente Lula disputou 8. 8. E das 8 que ele disputou,
as outras duas ele não foi candidato porque ele tinha um candidato que ganhou a eleição. Em nenhum país do mundo nós temos uma permanência tão grande, tão longa, tão incisiva de um lado político e de uma personalidade influindo de maneira tão decisiva nas relações políticas. Não estou fazendo aí nenhuma crítica pessoal, mas apenas dizendo que a nível de democracia, obviamente que as democracias mundiais, elas primam pela alternância de pessoas e de poder. A manutenção de um mesmo pensamento certamente não contribui para que nós possamos avançar e evoluir. Mas obviamente que não quero responsabilizar a presença do Lula tão duradoura e tão intensa na política brasileira como responsável por tudo isso. O Congresso Nacional tem dado também uma contribuição importante para gerar essas crises que o Marcos Lisboa tem falado. Nós não podemos continuar com o Congresso legislando de uma forma tão quantitativa e tão pouco qualitativa como nós temos visto. O Congresso brasileiro ele tem sido extremamente pródigo na produção de leis, sem ter uma preocupação objetiva em fazer o que é mais importante para esse sistema, essa condição virtuosa que o Marcos falou, que é justamente a desregulamentação. Nós temos que desregulamentar. E quanto ao judiciário, da mesma forma. O judiciário brasileiro tem sido uma fonte permanente de insegurança jurídica. Permanente de insegurança jurídica. Portanto, nós temos vivido, nas 3 esferas de poder, uma grande dificuldade que, sem dúvida, tem trazido permanentes crises. E olha, Marcos, a crise, quando as pessoas falam a crise política, intervenção do Supremo, nós fizemos uma Constituição extremamente aberta. A Constituição Brasileira de 88 não é uma Constituição dogmática, pelo contrário, é uma Constituição que permitiu que todas as forças políticas que estiveram presentes na Assembleia Nacional Constituinte colocasse lá nem que fosse uma frase ou uma palavra daquele que o seu ideal representava. Tanto o Partido Comunista do Brasil, como o PT, como naquela época era o PFL, etc. Todos os partidos fizeram a Constituição que se diz liberal, mas é profundamente intervencionista e extremamente aberta do ponto que ela pressupõe que terão que ser construídas, terão que ser feitas dezenas e dezenas de leis complementares, e isso só tem trazido mais burocracia e mais dificuldade. A Constituição aberta que nós temos, extensa e aberta, ela permanentemente convoca o Supremo Tribunal Federal para participar da vida legislativa como se o Supremo tivesse também um mandato parlamentar. Então, tudo isso é muito complexo. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos desistir, Sepúlveda? Claro que não. Nós temos, essa é a realidade que está posta. Né? Eu lhe confesso, Marcos, que eu fiquei um pouco assim preocupado com o nível de pessimismo da sua fala. Né? Não é à toa que você diz que só lhe convocam uma vez, mas é mentira dele, porque todo lugar que eu vou, ele com seu brilhantismo é sempre chamado a trazer ideias que são fundamentais para repensarmos o Brasil, e ele faz justamente isso com uma forma saudável e que merece todo louvor, de provocações, para mim, por exemplo, na condição de parlamentar, e para todos os que estão aqui, né, que de fato contribuem com o Brasil. Então, eu quero dizer que temos desafios imensos pela frente, não tenham dúvida disso, mas nós não vamos desistir do Brasil. Tudo que está aqui colocado pelo Marcos é verdade. Somo a tudo que ele disse essas minhas críticas, mas quero dizer e reafirmar de maneira muito clara. Eu acredito que teremos sim capacidade de mudar. Então, já falei tanto, e portanto, só para pincelar essa lei, que eu sou o relator, que é uma lei extremamente importante, eu diria o seguinte: nós tivemos na Lei 12.815, que foi votada em 2013, um avanço significativo no setor portuário, na medida em que foi permitida a criação dos TUPs, dos portos privados,
e que os portos privados podem também operar cargas que não sejam próprias. Isso trouxe um imenso avanço no setor portuário brasileiro, a ponto de que, imaginem os senhores, eu não sei se você sabe esse dado, Marcos, mas 2/3 das importações e exportações brasileiras hoje são feitas por portos privados e 1/3 pelos portos públicos. Entretanto, a competição ficou extremamente desigual. A condição de um operador num porto privado e num porto público é extremamente diferente, é extremamente desigual, injusta. E, portanto, a característica fundamental do PL 733 é justamente buscar um nível de aproximação de condições entre os portos públicos e os portos privados. Como fazemos isso? Primeiro de tudo, desburocratizando. Nós tínhamos, antes da Lei 12.815, um modelo de contratos muito mais simples do que os que são feitos hoje. Nós tínhamos contratos em que, basicamente, eram contratos de arrendamento. A metro quadrado, etc., bateu o martelo, acabou. A Lei 12.815 trouxe a ideia do permanente reequilíbrio econômico. Então, o empresário, para fazer um novo investimento, e está ali Marcos Cavalcante, que conhece muito bem isso, balançando a cabeça, e é verdade, ele que é uma figura importantíssima para o setor público, que tem uma cabeça muito objetiva e clara para a nossa Bahia. Olha que nós somos, lá eu sou da oposição ao governo, que ele sempre participou no Estado, mas é um homem brilhante que tem a minha admiração, a admiração da Bahia. Mas vejam, senhores, que a nossa situação hoje nos portos é de permanente litígio judicial, porque toda vez que você quer fazer um investimento, ele tem que propor esse investimento para o Ministério, depois vai para a ANTAC, e aí o Tribunal de Contas entra no meio para dizer se aquele reequilíbrio econômico está condizente, aí cria um tal de EVTEA, e, enfim, é um nível de burocracia que efetivamente foi feita para impedir os investimentos. Para impedir os investimentos, não tem outra palavra, nos portos privados. Então, o nosso primeiro desafio é esse, é mudar a forma de nós regularmos os contratos. Os contratos têm que ser o mais simples possíveis. E nós temos caminhado com isso, discutindo com o Tribunal de Contas da União, discutindo com a ANTAC, discutindo com o Ministério e formulando um projeto que, de fato, traga essa simplificação dos contratos. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão diz respeito às relações trabalhistas. Eu ia saindo agora da Câmara e vi lá uma faixa. Os estivadores entraram, doutor Roberto Oliva, em greve de fome para impor, porque não aceitam o fim da exclusividade. É a única categoria no Brasil que tem exclusividade de prestar um serviço, são os estivadores. O único, não tem dois. Eu não sei se no mundo tem paralelo nisso. Mas, imagine, o sujeito está lá para o navio, ele precisa da mão de obra para descarregar o navio, a mão de obra não vai, ele não pode contratar outro porque aquele que não foi tem a exclusividade, mesmo para não ir. E isso está prevalecendo. Então, é um ponto que nós teremos que enfrentar. O Brasil não pode mais sobreviver com isso. Vamos enfrentar na lei. Aí um grupo, né, o doutor Sérgio Aquino, na FENOP, tem feito um esforço hercúleo para tentar construir um acordo e para superarmos essa questão da exclusividade de mão de obra, que eu acho que é um ponto fundamental para avançarmos no projeto. E o terceiro elemento fundamental do projeto de lei diz respeito à questão ambiental. Nós temos no Brasil uma prática ambiental extremamente burocrática. O IBAMA reclama permanentemente que não tem mão de obra suficiente para dar vazão às licenças, aos pedidos de licenciamento que chegam no IBAMA. E mesmo assim, a lei cria burocracia em cima de burocracia. Você imagine, não sei se você sabe disso, Marco, um cais, digamos que tenha 15 metros, está ali autorizado um porto a funcionar com um calado de 15 metros. E, naturalmente, acontece o assoreamento. E tem que fazer todo ano a dragagem. Para cada dragagem, o porto tem que pedir uma nova licença ambiental. Imagine que loucura.
não é brincadeira isso não, que parece até brincadeira. Tem que pedir uma nova licença ambiental. A licença ambiental não fica pronta em um ano. Quando sai aquela, o cara já está precisando pedir outra. E por aí vai, uma loucura total. Então, a gente tem visto no direito comparado, na legislação comparada, alternativas em que, olha, tem lá o calado, é 15 metros, o operador deve manter aquilo em 15 metros e o IBAMA que fiscalize se aquela dragagem está sendo feita de acordo com as normas do IBAMA, ponto. Mas os 15 metros tem que ser mantido. Outra coisa, quando se busca o licenciamento para funcionar um porto, é uma burocracia tremenda. Mas depois que é superada essa fase e o porto está pronto para começar, aí o porto tem que conseguir a licença para funcionar. Olha que coisa despropositada. É uma licença para fazer e outra para ele funcionar. Será que alguém imagina que está se construindo um porto para que ele sirva ali de paisagem, para você ficar ali na beira pescando? Então, é um negócio tão louco que parece até mentira. Nós temos na lei também que unificar essas licenças para que o licenciamento e o funcionamento, o licenciamento da construção e do funcionamento seja unificado, de maneira que possamos ter rapidamente esse porto funcionando. Então, basicamente, Marcos, a nossa lei, ela busca auxiliar a infraestrutura dentro desse sentido de desregulamentação e de trazendo os portos públicos para a mesma condição de funcionamento que os portos privados têm hoje no Brasil. É um setor que tem feito muito pelo Brasil. Quanto mais eu viajo conhecendo portos, conversando com os vários setores que compõem todo esse hub da infraestrutura e da logística portuária, eu mais fico impressionado de como esse Brasil é forte. Sabe que o Brasil é muito forte, né? Tem uma brincadeira que Ciro Nogueira faz com um sujeito aí que assumiu interinamente 18 vezes o governo do Brasil. E Ciro fala, ei, Brasilzão forte, para aguentar esse cabra 18 vezes o presidente. Mas o Brasil é muito forte mesmo. O Brasil é muito forte. E a força está, sobretudo, nessa capacidade que nós temos de produzir riqueza, ainda que de maneira desigual, ainda que com pouca produtividade, mas um país extraordinário, que consegue, apesar de tudo que foi colocado aqui, consegue ser a 6ª, 7ª, 8ª economia do mundo, que consegue produzir alimentos 4 ou 5 vezes do que nós precisamos e ter feito isso em um espaço de 3 décadas, sair de um país deficitário do ponto de vista alimentar para ser essa potência mundial que nós somos, um país que tem uma costa de 8.000 quilômetros e que, portanto, pode incrementar muito mais esse setor portuário. Enfim, um país que nós, brasileiros, temos que nos orgulhar, temos que acreditar e temos que ajudar a que seja cada vez mais forte. Esse é o propósito que eu estou imbuído na relatoria do PL 733 e tenho contado com a inteligência de tantos que estão aqui, trazendo ideias, trazendo propostas que estão sendo debatidas para que, ao final, possamos produzir uma lei que vá ao encontro de tudo aquilo que o Marcos salientou de que o nosso Brasil tanto precisa. Muito obrigado a todos. Deputado, muito obrigado. Nosso tempo já acabou. Temos que tomar cuidado para a comida não acabar também. Eu queria aproveitar aqui, pessoal, para agradecer a todos pela presença, agradecer o apoio que todos têm dado à agenda da Move Infra. Esse é o nosso 4º evento no 3º ano de existência. A Move Infra, ela tem conseguido fazer ao que se propôs. Nós gostamos de discutir o Brasil, não do ponto de vista das empresas, mas do ponto de vista, deputado, do que o Brasil precisa. Então, se não é bom para o Brasil, não é bom para a Move Infra. Nós não tratamos de temas específicos, exclusivos das companhias que formam a entidade. E temos que agradecer a vocês pelo apoio e contamos com vocês aqui, mais uma vez, o ano que vem, no nosso 5º apoio. Para concluir, agradecimento especial a todos os parlamentares que estiveram aqui, a deputado Arthur Maia. Antes do deputado Arthur Maia, tiveram aqui o senador Wellington Fagundes, grande parceiro da infraestrutura, coordenador da Frente Parlamentar de Infraestrutura, deputado Arnaldo Jardim, com 2 projetos de lei aí
já aprovados, um sobre o debênture de infraestrutura e o outro agora aprovado na Câmara da reforma da Lei das Concessões, da 8666. Secretário Marcos Cavalcante, não menos importante para a logística do Brasil, o trabalho do senhor fantástico nas PPPs e para destravar os grandes nós que foram encontrados ao longo dessa legislatura e desse governo. Muito obrigado ao senhor também. Pessoal, bom almoço, muito obrigado e até o ano que vem.